Oi, pessoas, tudo bem, gente? Então, hoje nós vamos para mais um vídeo da série Fundos. É o segundo da série, tá bem? Então, gente, esse vai ser a ilustração que eu vou fazer o fundo, e hoje eu vou fazer o fundo antes de colorir a ilustração em si, tá bom? Como eu mostrei no começo do vídeo, o livro é esse aqui, o Magic's Greening, da Hannah Carlson. Seria o mesmo que o Magic on Down, alguma coisa assim, na versão americana. Essa é a versão sueca, tá bom? Mas eu acredito que as duas páginas permitam que a gente use aquarela sem exceder muito, né? Sem exagerar na água. Eu já separei aqui os dois Akash Brush que eu tenho, são esses da Pentel. Eu tenho a ponta fina e a ponta grossa, né? E eu já preparei com água. Eu sempre deixo à mão um papelzinho absorvente, esses papeizinhos de cozinha mesmo. Um copinho com água, né, descartável, porque depois eu vou pôr fora esse copinho. Com um pouquinho de água. Cuidado, mantenha longe do livro para não virar. Eu tenho esse godezinho aqui, tá bom? Que a gente acha em loja de artesanato. Acho que foi R$4 esse godezinho. E a aquarela que eu tenho em bisnaga são essas aqui da Pentel, que vem 24 cores, tá bom? Você também encontra à venda pela internet. Se você quiser usar um outro tipo de pincel, não for um Akash Brush, tem esses aqui, gente, ó. Essa minha caixinha tá até fechada. É da Faber-Castell, eles são pra aquarela. Eu acredito que sim, né, porque são pros lápis aquareláveis da Faber para uso escolar, geral e hobby. Bem, mas esses aqui funcionam super bem, tá bom? Olha o precinho, R$15,90, e eu sei que funciona bem porque essa caixinha ali que eu tenho é uma reserva. Eu tenho eles aqui já aberto, ó, que eu uso bastante. As cerdas são bem macias e funcionam super bem. Ou qualquer pincel com a cerdinha macia você vai conseguir fazer, aquarelar no seu livro. E eu sempre protejo, então, o livro, né, as páginas de baixo aqui, né, pra não ter perigo de manchar lá de baixo, tá bom? E as cores, então, que eu vou usar, eu mostro pra vocês. Então, gente, as cores que eu escolhi a princípio são essas aqui. Purple, que é o número 13. Sky Blue, que é o número 61. O número 18, que é o Viridian. E o Prussian Blue, que é o número 24. Tá bom? Como que eu faço? Eu boto um pouquinho, mas um pouquinho mesmo. Aperto aqui em cima. Na verdade, o ideal, eu esqueci, é dar uma sacudidinha nele antes, na bisnaguinha. Antes de pôr. Ó, daí bota um pouquinho ali, tá vendo? O ideal, a gente pode limpar aqui bem a partezinha aqui do tubinho pra fechar. Então, eu boto um pouquinho de cada dessas cores que eu escolhi. Ó, eu esqueci de sacudir, aí ele saiu um óleozinho, tá vendo? Deixa eu dar uma sacudida em todas. Eu vou até pular essa dali.
Ó. Esse azul mais clarinho. O azul mais escurinho. Na verdade é o Prussian Blue. E tá faltando esse verdinho. A princípio eu vou botando assim de pouquinho em pouquinho até, né? Se eu precisar mais eu acrescento. Como que eu faço? Como que eu vou fazer? Então aqui, como o meu Aqua Brush já tem aguinha dentro, eu vou começar com a ponta mais fininha para os cantinhos. Aí a gente aperta e sai a aguinha. Ó. Eu vou começar com a cor mais escura. E assim, ó, ele libera água. Então, ele já faz o trabalho de misturar a água na aquarela. Senão, você vem molhando o seu... Ui, já borrei ali, ó. Você vem molhando o seu pincel, se não for um Aqua Brush, na água. E diluindo a aquarela. Ó. Ele tem... Essa aquarela, ela é bem pigmentada. Apesar de ser, ela eu acho considerada um nível acima de escolar e um nível abaixo de profissional. Essas bolinhas, se eu preencher, não tem problema. Depois a gente tampa, faz um trabalho com caneta. Ali eu dei uma borrocadinha, mas acontece. Aí eu vou espalhando. Com paciência. O que acontece às vezes, o Aqua Brush ele libera muita água. Então a gente vem com um papelzinho aqui, ó, e tira bem onde a gente acha que tem muita água. Tira aquele excesso de água que ficou ali, assim, bem de levinho. E esse papelzinho é que eu uso exatamente para isso, é para tirar o excesso de água do pincel, né, e o excesso de água que cai na página. Quando eu percebo que tá saindo muita água do pincel, eu venho aqui no papelzinho absorvente e passo o pincel para ele absorver esse excesso dessa água. E quando eu quero mais pigmento, eu venho aqui na tinta e molho a pontinha dele e trago mais pigmento pro livro. Esses cantinhos aqui exigem bastante cuidado, se você não quiser borrar a ilustração. Eu posso pegar um pouco do pigmento daqui e trazer pra cá. O legal da aquarela é esse efeito manchadinho mesmo. Posso pôr um pouco mais aqui. Limpar bem os cantinhos, tendo o máximo de cuidado para não chegar na ilustração. Eu gosto de fazer esse trabalho quando eu sou bastante ansiosa, porque ele me acalma. Como ele me exige muita concentração, ele acaba que me acalma, realmente.
porque aí eu tiro a cabeça do que tá me preocupando, do que tá me, deixando nervosa ou ansiosa, ou seja o que for, e acaba me acalmando pelo fato de exigir de mim concentração. Então é um trabalho bem gostoso, gente, fazer fundo com aquarela, eu super indico. Ainda mais para quem é bastante ansiosa, que nem eu sou. Vou passar um pouco mais rapidinho o vídeo, daqui a pouco eu volto, tá bem? E agora eu decidi que eu vou vir com um pouco do... Vou começar a mesclar um pouco desse verde, um pouco desse azul escuro. Com esse roxo, eu vou começar a mesclar, fazer umas misturinhas aqui de cores pra dar um efeito legal. Ó, o verde com roxo já dá esse tom aqui bem bonito, ó. Ó, eu fiz a mistura do verde com roxo aqui no próprio desenho, que vai me dar esse tom azulado. Ó, gente, eu posso usar o dedo também para tirar o excesso de água. Se eu quiser tirar um pouquinho, clarear também um pouquinho, eu posso usar o dedo em cima da parte que eu quero clarear. Mas é com esse tanto de paciência que a gente faz o fundo aquarelando. A aquarela, ela assim, molha com a água aqui, ela por si própria vai fazendo as manchinhas e o degradê no papel. Então, por isso que a gente nunca consegue fazer uma aquarela, um aquarelado igual ao outro. Sempre vai sair diferente. Ó, ela mistura super bem as cores. Esse verde eu gosto de misturar com um pouquinho desse roxo,
que ele vai me dar esse tom azulado bem escuro, quase um índigo blue, que a gente fala, né? Um azul bem escurão. Ó, eu vou tentando bem tampar bem os cantinhos. E às vezes eu dou umas batidinhas assim com o pincel para ajudar a mesclar onde eu quero mais cor. Ó, achei aqui que ficou muita cor, eu posso vir com o próprio dedo e tirar um pouquinho, ó. Aí é só dar mais uma pinceladinha. Limpo o meu dedo, né, pra não vir encostando no livro e manchando tudo. E é assim que eu vou indo. Agora que eu vou chegar nessa parte aqui mais em cima, eu vou começar a entrar com azul clarinho. Ó, mas eu vou mesclar com um pouquinho de roxo. Desse roxo aqui. Não é um roxo, um violeta, ai, não sei. Agora eu vou deixar vocês estão vendo que aqui tem bastante água, ó, daí eu vou aproveitando pra espalhar mais rápido. Tá saindo muita água do pincel, seca o pincel. Porque esse pincel tem esse problema, às vezes ele começa a vazar muita água. Tento fazer os cantinhos.
Então, gente, eu colori, ó, todo o fundo com aquarela. Fiz o fundo todo em aquarela. Deixa eu mostrar pra vocês que não transferiu pro outro lado. Nadinha. O que transferiu aqui, na verdade, foi bobeira minha. Com o pincel eu manchei ali. Mas, ó, o gatinho não ficou nada manchado. Só a página ficou pouca coisa enrugadinha, mas isso depois que eu fechar o livro vai desenrugar. Agora eu vou colorir a ilustração em si e esse fundo vai se destacar mais ainda. Então, gente, acabei de acabar o colorido dessa página, tá bom? Sendo que eu tenho um vídeo aqui no canal, vídeos mostrando como eu colori essa florzinha. Eu vou deixar o izinho aqui para quem quiser assistir. Clica no linkzinho, no izinho, que vai direto pro vídeo onde eu mostro como eu fiz as cores que eu usei. É um vídeo curtinho, tá bom? Mas dá para entender perfeitamente como eu colori ela. E também fiz uma live no canal e mostrei como eu colori esse insetinho aqui e mais uns detalhes na página, que eu também vou deixar no izinho aqui pra vocês, tá bom? E só falta encerrar alguns detalhezinhos que eu deixei pra fazer aqui no final. O que que é? Estão vendo essas bolinhas que tem aqui em preto? Pois eu vou preencher elas de branco, né, para não deixar assim sem esse acabamento. Vou preencher ela com o branquinho aqui onde está mais escuro. Vai aparecer mais, claro, né? Aonde está mais clarinho, o branco vai aparecer menos. E assim, para concluir a minha página, demorei um pouquinho. Quem me acompanha no Instagram, né, viu como andava esse colorido. Então quem ainda não me segue lá é Dai_colorindo. Me siga por lá também, tá bom? Também tem aqui na descrição desse vídeo o link para minha página no Facebook, também onde eu publico fotinhos, né? E quando eu publico vídeo aqui no YouTube, aparece lá na página, que é Entre Cores e Amores no Facebook, uma fanpage. Também me sigam por lá. Não se esqueçam de deixar um joinha aqui, que eu fico muito feliz. Um oizinho nos comentários, tá bom? Que isso é muito importante para eu saber se vocês estão gostando dos vídeos. Isso me serve como um termômetro e também me serve como um incentivo, né? Para que eu continue fazendo os vídeos e publicando por aqui. Então, gente, eu acho que agora sim eu encerrei o colorido dessa página. Então eu vou assinar e botar a data, porque eu gosto pra daqui a alguns anos eu saber o dia que eu terminei, né? Eu acho bem legal a gente botar... Gosto de botar até o dia, mês e ano. Aí eu procuro um cantinho que eu não sei aonde. Gosto de assinar embaixo. Vamos ver.
9/8/2017. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele joinha pra mim, tá bom? Um oizinho nos comentários. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.